Olá, eu sou a Daniela, do time de inovação da Klabin, e hoje é com grande prazer que vamos receber a Lindália Junqueira no Festival Inova Klabin para falar do tema Hackeando Inovação. A Lindália é CEO da Ions e Hack in Rio, que é a maior maratona de desenvolvimento da América Latina. É a primeira brasileira selecionada pela NASA no Singularity University em 2010, e ela também é embaixadora da Global Women Tech, em Tech, conselheira da Junior Achievement e faz parte do conselho editorial do MIT Technology Review. Lindália, seja muito bem-vinda. Pessoal, que máximo estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, né, da experiência que a gente tem em inovação, né? E, além de tudo isso que ela falou, sou mãe de 3 filhos. Então... Ah, que legal! Lindália, o que mais? Conta um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória. E, menino, 55 anos não vai caber aqui no vídeo, mas... Rapidamente. Resumidamente. Não, mas eu vou falar, assim, alguns pontos que foram importantes. Assim. Eu sou filha de imigrantes portugueses, né? Vieram para o Brasil muito pobres, então eu comecei em escola pública e eu sabia que a única oportunidade que eu teria, né, era através da educação. Então, de fato, a educação me transformou, né? Me formei em engenharia, fiz engenharia em música, olha só, não sou maluca. Engenharia em música é matemática, vocês podem acreditar. Mas isso tudo me levou ao que eu sou hoje, né? Do grande propósito que eu tenho de transformar a educação do Brasil. Então, fui executiva de grandes empresas, né? Depois, meu marido disse que ia me largar, porque eu não parava em casa, era uma super workaholic, eu falei, acho melhor arrumar outro trabalho que outro marido, né? Foi nisso que eu resolvi entrar, constituir a minha própria empresa, eu tenho uma rede também de restaurante que hoje meu filho é que toma conta, né? E criei a Ions, né? Para poder conseguir, junto com as empresas, fazer essa transformação, né? Todo mundo fala de transformação digital, eu falo isso desde 2005. Eu criei o primeiro programa de Open Innovation no Brasil, que foi na Rede Globo. Né? E você fala assim, cara, como é que a gente vai fazer um programa de inovação num ambiente tão criativo? Será que precisa? Lógico que precisa, né? Porque uma coisa é você pintar um ovo de amarelo, né? Criar uma melancia quadrada, igual o pessoal do Japão outro dia criou. Outra coisa é você, de fato, resolver problemas complexos de maneira simples, né? Melhorar os processos internos, criar outras maneiras e formas de até se comunicar. E foi uma experiência incrível, porque a gente começou com 9 malucos, por isso que chamava Inove, né? Em 3 meses tinha mais de 1.800, desde um diretor artístico famosíssimo, um assistente de elétrica de chão de fábrica. E essa mistura de idades, de áreas diferentes, né? Não tinha esses nomes bonitos que tem hoje de squads, etc., chamava de células, não tinha cenário. Criaram 347 projetos, a gente foi premiado, inclusive, pelo IBC Innovation Awards. Então, foi a primeira vez que eu aprendi que na inovação, na verdade, são transformações de pessoas e você tem que dar voz, né? Quem está no dia a dia que sabe a dor real que tem que ser resolvida, né? Não bater uma ideia brilhante na sua cabeça. De lá, eu fui convidada pelo Grupo GP para criar a diretoria de inovação da Universidade Estácio, né? 700 mil alunos. E eu falei, caramba, que responsabilidade. E aí a gente criou não só novos dispositivos para a sala de aula para os professores, as 2 patentes da Estácio, a Therion, que é uma televisão inteligente, igual você vê lá no filme do Matrix, do MIT, assim como a gente criou a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, né, em 2014. E o pessoal fala assim, só dá para fazer startup no Vale do Silício. Não, não. É onde você tem dor, tem problema, é que vão sair as grandes soluções. Então, eu lembro muito bem que a gente fez um primeiro Startup Weekend, que seria essa imersão de final de semana, numa comunidade do Rio de Janeiro, que é a primeira favela do Brasil, que é o Morro da Providência. E de lá saiu Plataforma Saúde, que depois foi eleito pelo MIT um dos mais inovadores do Brasil. Então, isso foi importante. Foi a primeira startup de Bitcoin. Cara, a Bit1, naquela época, em 2014, ninguém falava disso. Né? Hoje eles já estão lá no Crypto Valley, na Suíça, receberam um aporte de 40 milhões. Então, é muito importante que nesse processo de transformação, né, a empresa também mude a sua cultura, né? Experimente mais, né? Tenha espaço
para outras vozes, outros olhares falarem, né, e poderem trazer esses elementos para a criação de fato, né? Então, foi acontecendo, virei investidora anjo, conselheira de empresa, mentora, enfim, e hoje a minha luta é fazer com que os jovens possam, de fato, se interessar por essa nova educação. A gente tem mais de 750 mil vagas em aberto no Brasil, e cadê esses devs, esses programadores, esses designers, UX, etc., todo mundo caçando esses meninos? E aí a gente vê que muitas vezes tem uma barreira invisível, né? As pessoas, às vezes, não entram para o curso de programação porque acham que isso é coisa só para quem gosta de engenharia, de TI, né? E, no fundo, todos nós vamos ter que passar por essa lógica, né, de computational thinking, né, de pensamento computacional. A gente vai ter que falar português, inglês, javanês, com certeza. E foi aí que surgiu a ideia de fazer o Hack in Rio, em 2018. Né? A gente pensou num coletivo de hackathons, né? E foi o maior do Brasil, 2.800 pessoas no final de semana, criando soluções para a área de saúde, sustentabilidade, varejo, turismo, foi incrível. E esse bichinho entrou dentro de mim, de forma que a gente já vai para o 4º ano, e agora em plataforma digital. Né? Então, a gente, de fato, impactou muita gente, fez muita gente descobrir, inclusive, a sua carreira e se conectar com as empresas de verdade. O Hack in Rio ele tem uma proposta social muito forte, né, Lindália? Conta um pouco mais para a gente dessa proposta social. E Dani, que pergunta boa, vai me fazer chorar, hein? Porque é isso. Educação por si só já é um impacto social. Mas você tem que fazer com que essa educação chegue a todos os lugares. E hoje no Brasil muitas comunidades não têm nem acesso à internet. Então não adianta você dar uma plataforma de EAD, né? E agora na pandemia, né, todas as ferramentas que existiam não eram usadas, passaram a ser usadas. E aí os próprios professores tiveram que passar por um processo de reaprender, né? Adulto não é pedagogia, é andragogia. A gente primeiro tem que desaprender para depois aprender. Então, não adianta você ficar lá, como você estava na aula presencial, escrevendo as coisas no quadro ou falando 2 horas com as pessoas, porque o nosso cérebro não funciona assim. Né? De 15 em 15 minutos, nosso cérebro nosso cérebro foi criado para a gente sobreviver, então ele busca não gastar muita energia. Tá? Então, você que às vezes se sente preguiça, se sinta culpado, não, é assim mesmo. Né? Mudar padrões é difícil. Você usa o relógio do lado esquerdo, tenta mudar para o lado direito, você vai ver. Você vai sempre puxar a mesma mão. Então, isso é um processo. Como é um processo, a gente atingiu as comunidades. Então, a gente pegou Morro dos Prazeres, da Maré, do Alemão, enfim, a gente foi lá na ponta, né? Fez parceria com grandes cursos como Vai na Web, né? Como Recode, como Resília, como agora nasceu Crescer-me, né? Que inclusive veio lá do Hack in Rio. Então, tem Crescer-me outros para quebrar essa barreira invisível. E o hackathon, ele tem esse poder por isso, porque são 42 horas de maratona. Cara, tem gente que nem dorme, é incrível. E aí você chega lá e fala assim, mas eu não sei fazer isso, mas é uma equipe, é learning by doing, né? Então, um aprende com o outro e desbloqueia. Então, eu lembro assim, de um caso de um menino em 2018 que, de fato, não sabia qual carreira, para onde ele ia, e depois do Hack in Rio, aí sim ele começou a se aprofundar e fazer mais cursos, e hoje é CTO de uma escola importante, que é a Escola Eleva, né, que o grupo também do Lema criou. Então, você destampa. E assim, é tão legal essa conexão com as empresas, por isso, porque as empresas hoje têm muitos profissionais competentes, né? Atuam em P&D, né? Tem laboratórios de inovação, fazem programas de startup, mas às vezes tem um probleminha ali que ninguém conseguiu resolver, ou que, no fundo, nem as startups sabiam que existia esse problema. E aí é muito legal, porque a Klabin trouxe no último Hack in Rio uma coisa fantástica, porque todo mundo fala das 17 ODS, né, que a gente tem que cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio até 2030, mas muita gente fala assim, e essa parte não é minha, isso não é comigo. E vocês falaram assim, a gente produz, né, papelão, mas a gente não sabe na ponta onde essas pessoas descartam e como a gente pode, de fato, reciclar, né, criar uma economia circular. Então, isso depende de uma cadeia
de várias outras empresas e consumidor. Então, é lindo os caras criarem sensores e rastreadores de formas de você conseguir monitorar isso, né, e conseguir, de fato, mudar o mundo. Então, todas as soluções que são criadas no Hack in Rio são baseadas nas 17 ODS. E a gente quer impulsionar. Que bacana. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse é sobre o papel das mulheres na tecnologia. Como está sendo? Aí você faz parte desse Woman in Tech. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Pois é. Eu, no fundo, nunca fui assim feminista de entrar em movimento, queimar sutiã, nada disso. Mas, obviamente, que na carreira profissional, ainda mais, que eu sempre atuei na área de tecnologia, de engenharia executiva, né? Já fui vice-presidente de uma grande companhia, e a gente percebe que, às vezes, não é nem uma exclusão, né? É a falta mesmo de hábito, né? Se você tem um conselho só homens, na hora que vaga uma cadeira, a tendência é você chamar um outro homem, chama o teu amigo, né? Então, eu comecei no movimento lá com a Luísa Trajano do Mulheres do Brasil, depois no Rede Mulheres Empreendedoras com a Ana Fonte, depois no MIA, Mulheres Investidoras Anjo, e fui, de certa maneira, me inteirando um pouco mais e ajudando a inspirar outras mulheres a aparecerem, porque a mulher trabalha tanto, ainda tem a coisa da casa, da família, que muitas vezes ela não dá conta desse lado, né? E, com isso, ano passado eu acabei aceitando esse convite. O Global Woman in Tech é de uma brasileira, mas que mora na França desde os 12 anos, já está em mais de 100 países, né? Vamos impactar 5 milhões de mulheres. E você fala, é necessário? No Brasil, por exemplo, só 20% dos cargos da área de tecnologia são ocupados por mulheres, só. Menos de 5% das mulheres ocupam vagas em conselho. Então, tem um estudo muito importante da UI, que foi feito alguns anos atrás, que mostra que, se não tiver uma intervenção, leva 80 anos para a gente ter um mínimo de equidade, não é nem de igualdade, de equidade. Então, vai ter que ter intervenção. A gente, de fato, vai ter que impulsionar que mais mulheres estudem, aprendam, entrem nesse meio de financeiro, de tecnologia, né, de ciência de dados, e que se posicionem, né, ajudando outras mulheres. Porque tem um livro muito legal que eu li, que é A Arte da Guerra entre as Mulheres, né? E essa doutora lá dos Estados Unidos, ela descobriu que é a síndrome do Sírio na panela. A gente passou tantos anos lutando por uma posição, que sabe que Siri não precisa matar, Siri a gente põe vivo na panela e eles se matam. Então, os homens nunca precisaram nem se preocupar, porque a gente achava que aquela vaga, né, tinha que disputar uma vaga, a gente matava as outras mulheres, né? Então, agora não, eu estou vendo mais sororidade, mais empatia, mais união nesse aspecto, para a gente transformar isso, e é tão necessário, porque a diversidade de gênero, de raça, de idade, né, também, isso alimenta muito os ecossistemas de inovação, entendeu? Então, a gente precisa disso para a gente, de fato, criar uma sociedade um pouco mais justa, né, com diferentes olhares. Então, agora estou dedicada a fazer o Women in Tech Brasil funcionar, não para criar mais um movimento, para ajudar os movimentos que já existem, para a gente fortalecer, impulsionar, né, conectar os movimentos que já existem. Porque eu já era jurada global e vinha projetos lindos de mulheres da África, de outros lugares, né? Eu lembro de uma menina de Harvard, quando foi assistir a Copa do Mundo na África, que viu que não tinha eletricidade, e criou na bola de futebol uma espécie de energia cinética. Então, quando eles jogavam futebol, acumulava energia, isso salvou lá a comunidade da África naquela época. E não tinha ninguém no Brasil. Eu falei, como não? A gente tem projetos de brasileiras incríveis aqui, cientistas, líderes, então está na hora da gente mostrar esse Brasil, né, para o mundo. Lindália, para terminar, qual conselho você daria para as pessoas que querem entrar nessa área de tecnologia? Para mulheres e para jovens que gostariam de entrar nessa área de tecnologia? Ai, Daniela, eu não sou boa conselheira, sabe? Porque o que acontece? Cada um tem uma realidade diferente.
Eu só digo o seguinte, gente, o Google hoje responde tudo, certo? Se você está em Quixeramobim, ou se você está na capital de São Paulo, você entra no Google e perguntar qual o curso que tem vários cursos gratuitos, tem até curso do MIT gratuito, né? A maioria, inclusive, dos cursos e das startups edtech de educação estão falando assim, olha, eu te formo, igual o pessoal da Tribe, eu vou te formar quando você conseguir uma vaga que você me paga. Então, não tem desculpa. Então, o que a gente precisa é ter coragem, né? Como diz Clarice Lispector, coragem de ousar, né? E humildade de aprender, porque assim, a gente vai ter que estar sempre aprendendo. Não é uma coisa assim, aprendi isso, tá bom. Não, a gente vai ter que estar aberto a esse processo de aprendizagem contínua e de troca contínua. Eu estou vendo muita polarização no mundo, né? Olha só que bonito que é a diversidade. Assim. A Daniela pode ter uma ideia, gostar mais do amarelo, eu gostar mais do verde, e a gente transformar em azul, numa terceira ideia, né? Então, vamos ter que escutar um pouco mais, a gente tem que ter uma escuta mais ativa, né? Respeitar os limites de cada um, o time de cada um, mas não tem desculpa. Levanta da cadeira, entra na internet, que tem milhões de cursos, tem comunidades hoje, tem várias comunidades de startups, de empreendedorismo, né? Então, você aprende com essas pessoas que também já trilharam. Então, acho que esse é o caminho, né? De não ter medo de dar o primeiro passo. Depende de vocês, de cada um de nós. Com certeza. Lindália, foi uma excelente conversa. Muito obrigada pela sua participação no Festival Inova Clabin. Gostamos muito da sua participação. Um grande abraço. Eu que agradeço, gente. Inovação é colaboração. Obrigada por ter a Clabin colaborando com tanta gente.